E aí, meus amores, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do Pod Ravena. Pod Ravena, hoje pode. A gente faltou aí na semana passada, mas eu acho que vocês estão perdoados, que Titia Ravena tava dodói. Mas essa semana a gente não poderia deixar o último episódio do ano acabar o ano e a gente não vir fazer o último episódio. Hoje a gente vai ser o especial de Natal, vai ser um tema mais motivacional. Eu não vou encher o saco de vocês falando de marketing. Eu prometo que eu vou tentar me conter, né, Jai? Vou tentar ficar calada, vou tentar não dar minha opinião. Mas é isso aí. Hoje a convidada é muito especial. Vocês vão amar a história dela, tá? É uma história muito inspiradora. E não tinha como não encerrar esse ano trazendo essa história pra vocês. Então, com vocês, Dona Márcia. Boa noite, Márcia. Boa noite. Tudo bom, meu amor? Tudo bem. Conte-nos tudo e não esconda nada. Tá certo. Vamos começar do começo para as pessoas entenderem de onde veio Márcia. Eu casei muito nova, né? 16 anos, já estava casada. Construí família, tive meus filhos, 4, né? No decorrer do tempo, houve fatalidades, né? Entre as famílias houve fatalidade. Meu esposo faleceu. Fiquei com minhas 4 crianças. 3 já fora e 1 grávida, né? Fiquei com a grávida da minha caçula. De Dona Mirella. Grávida da minha caçula. E aí foi quando começou as minhas dificuldades, na verdade. Foi daí diante que começou. Mas vamos voltar um pouquinho. Aonde você morava nesse momento? De onde você é? De onde você veio? Eu moro, onde eu residia, no caso, né? No Salobinho. Salobrinho, sempre no Salobrinho. Sempre no Salobinho. Seu pai e sua mãe também ali do Também Salobrinho? no Salobinho, todos são do Salobinho. Toda Sua a minha mãe família. trabalhava, seu pai trabalhava? Sim. Os dois? Todos os dois trabalhavam. Entendi. E aí você começa a sua vida aí, digamos assim, aos 16 anos. Você trabalhava já nessa época? Você Não. estudava? Quando Não. você se casou, você fazia o quê? Nada. Além do casamento, né, gente? Nada da vida. Eu era dependente do meu esposo. Do seu esposo. É. E aí, quantos anos de casado vocês tinham que ele faleceu? Eu morava Você tava com ele. quanto tempo, Ixi, agora aí me deu um branco agora. Você tava grávida de Mirelle. Diego é o mais velho. Diego é o mais velho. Já tinha nascido. Já. Diego tava com 5 Com anos. 5 anos? Ah, então devia ter isso, né? Devia ter uns 5 anos Diego que tinha vocês 5 estavam. anos. Ele faleceu, o Diego tinha 5 anos. Aí eu fiquei gestante de Mirelle. Aí, depois do falecimento dele, Mirelle, com 4 meses depois, Mirelle nasceu. Aí, onde os problemas, né? Eu vim reconhecer onde era a realidade da vida. Porque, assim, como eu tinha o meu provedor, então eu não me preocupava com nada, porque eu tinha tudo. Então, não tinha preocupação de fazer nada. Só que aí, quando ele faltou, foi onde eu vim ter que me virar em trabalhar. E Márcia não sabia trabalhar, né? Márcia Você tinha 18 anos nessa época, Márcia? Não, tava com 17 anos. Tava com 17 anos, né? Quando eu casei, tava com 17 anos. Sim. E quando ele faleceu, então, 5 anos depois, você já tinha 20 e poucos anos ali. 23 anos, se não me engano. 22 ou 23 anos, quando ele faleceu. Aí foi quando eu vim começar a minha história, na verdade, reescrever minha história, voltar a trabalhar. Foi quando eu conheci Marta, foi quem me deu a oportunidade de trabalho. Agradeço muito. E foi quem me ensinou algumas coisas, porque eu não sabia. Nada assim, só mesmo as coisas de casa, o básico. Mas, graças a Deus, eu conheci ela, né? Ela me deu uma nova oportunidade de trabalho, fui trabalhar com ela, e aí eu fui me destacando no trabalho. Eu trabalhei com ela um tempo, depois saí, depois voltei de novo. Aí depois voltei, fui trabalhar com sua mãe. Quando o Mirelle começou a desenvolver, ele levava meus 4 filhos, não tinha quem tomasse conta, não tinha. Houve noites de eu não ter o que me alimentar e nem ter para alimentar eles. Aí o que acontecia? Quando o que eu conseguia, eu escolhia dar para eles, né, para poder eu dormir em paz. Porque é difícil a gente ter filhos e às vezes a gente lembrar da gente esquecer, né? Que tem filhos pequenos e eu, graças a Deus, a minha vida foi muito dificultosa.
Se eu dizer assim, Ravena, eu tive família para me ajudar, não. Não Sua mãe tive. trabalhava, já tinha rocinha? Já trabalhava na roça nessa época? Já, mas não me dava apoio assim nenhum. Teve até uma época mesmo que eu decidi ir embora para morar com ela. Ela mandou que eu voltasse. Que ela não mandou eu casar e construir, ter filho. Aí escolheu que eu deixasse meu filho e voltasse para casa. Mas é aquilo, você também não escolheu passar pela fatalidade que você passou de Não. perder, no caso, quem seria o seu porto seguro. Bom ou mal, querendo ou não, seu marido ali naquele momento era o seu porto seguro, né? E você precisava, no caso dele, para que você conseguisse sustentar a sua família, a família que vocês construíram, que era você e os 4 meninos, né? E Mirelle estava na barriga na época. Então, acaba sendo meio que, lá vai eu emitir minha opinião, acaba sendo meio que uma ignorância, né? Às vezes, enfim, né, de tentar entender. Mas eu acho e eu sei, né, te conhecendo, eu sei que foi Deus literalmente que te deu força para sustentar os seus 4 filhos. E como foi esse processo de criar? Porque, por exemplo, a gente vai chegar lá na frente de que entra o seu marido hoje, novo. Mas como foi para você, sozinha, ter que criar e educar? Bora falar um pouquinho de educação, né? De educar, porque eu conheço os 4 filhos e sei que todos eles andam nos melhores caminhos. Então, assim, como foi pra você sozinha ter que literalmente educar 4 crianças? Foi difícil, né? E quando eles chegaram à fase já de adolescente, foi já drogada, né? Que na fase de adolescência é onde ele está mesmo, que quer conhecer a vida. Mas, graças a Deus, eu mantive, né? Ia para trabalhar, como você mesmo presenciou, as minhas meninas iam sempre, mas eu não deixava. Os meninos também carregavam, não, vocês vai, mas eu, mesmo dizendo que não ia, mas carregava todos eles, não deixava em casa, por medo de chegar, e até porque quando teve a fatalidade de que o pai morreu, um carro veio buscar os 3. Me pediu os 3, ela não me deu os 3 que você não vai ter condições de criar. Uma pessoa do nada? Do nada, surgiu do nada. No mesmo dia que o pai dele faleceu, veio a óbito. Dia 11 de fevereiro de 2007. Aí a pessoa parou na porta com o carro, lembro como hoje, uma mulher loura. Bem apresentável e falou assim, me dê os 3. E você fica só com a que está na barriga, que você vai ter condições para criar. E que você com os 4 não vai ter condições. Eu falei, vou. Porque se Deus permitiu que eu tivesse eles, que eu gerasse eles, Ele também vai prover as minhas necessidades e a deles. Se eu comer farinha com sal e pimenta, eles vão comer. Porque minha mãe me criou e eu vou criar eles também. Ela teve a primeira vez, teve a segunda vez, na terceira vez eu fiquei com medo. Aí eu me mudei da casa que eu estava. Você morava de aluguel na época? Não, quando eu passei por esse acidente, um rapaz me deu uma casa para morar. Porque a gente não morava, a gente morava na roça. Sim. Aí eu vim para, como eu estava na roça, aconteceu, eu vim para a rua. Aí o rapaz me doou uma casa para me ficar o tempo que eu precisasse, porque eu não tinha parente para me acolher no momento. Aí eu fiquei nessa casa. Como eu ficou muito visada a mulher vindo, aí eu fiquei com medo de, tipo assim, dela pegar meus filhos e carregar, sequestrar. Aí eu escolhi sair da casa. Foi quando o meu padrasto veio da roça e colocou dentro da casa da minha mãe, que nem a minha mãe quis botar dentro da casa dela. Ela não quis colocar. Seu padrasto foi seu suporte por muito tempo, né? Foi meu suporte há muito tempo, foi ele. Foi o meu padrasto, o esposo da minha mãe, que me ajudou, né, a educar também os meninos, carregar quando eu precisava. Ele sempre estava ali, nunca me desamparou. Mesmo eu tendo, né, meu pai vivo, mas quem tomou o papel de meu pai na minha vida foi ele, o meu padrasto. Que me ajudou muito e até hoje, quando precisa de dar bronca, ele está ali. Não tiro ele dessa jornada porque passei por tudo, mas tive assim o apoio dele em todo momento. Tive minha filha, ele estava comigo, não me desamparou em momento nenhum, né? Aí quando chegou a fase da adolescência, para educar é as fases difíceis. É quando realmente você vê que pessoas não quer, na verdade, tipo, ajudar. A pessoa não quer ajudar. Mas apesar que nessa fase, né, entra meu esposo agora. Eu casei novamente com José Roberto. Foi quem cuidou dos meus filhos, até hoje cuida, deu amor, carinho. Fez o papel de pai e está fazendo até hoje, né? Nunca desamparou nenhum. Quando faz o que pode, né, o que está no alcance dele, às vezes, que nem eu mesmo falei, teve às vezes de eu olhar para os 4 cantos e não ter o que dar. Não, e eu olhava assim e dizia,
Meu Deus, até quando? Aí morava no pé dos outros, ficava pedindo a Deus. Falava assim, me dê um barraco nem que estava na beira do rio. Mas eu não quero ficar dependendo dos outros toda a vida, morando no pé dos outros, às vezes tomando na cara, porque é parente, mas parente sempre fala. Eu falei, me dê assim, um barraco na beira do rio, de 4 metros, onde eu possa botar só uma lona e ficar debaixo, mas eu quero ficar com meus 4 filhos, eu não vou dar meus 4 filhos. Aí chegou uma mulher, me deu conselho, falou, dê, sua irmã não deu, que minha irmã teve, mas minha irmã deu os dela. Falei, não, os meus eu não dou. Se eu morrer, se eu fazer um barraco na beira do rio, eu morar na beira do rio com ele, se a enchente vir, vai carregar nós 5. Mas eu não dou meus filhos para ninguém. Ah, mas você me chamava de egoísta por causa de eu não querer dar para ver eles com um futuro melhor. Eu falei, o mesmo futuro, o mesmo estudo que vocês com condições vai dar para meus filhos, eu também posso dar. Porque minha mãe deu para mim. Eu que não segui, mas minha mãe deu. Me deu estudo, né, me ensinou. Agora eu que retrocedi do meio do caminho, voltei do meio do caminho. Mas minha mãe me deu essa oportunidade. Eu que não abracei. Eu costumo dizer, eu acho que quase todos os episódios eu sempre digo, né, que o nosso filho é o nosso porquê. É o que faz a gente literalmente acordar todos os dias e fazer o que a gente faz, e correr atrás e batalhar. Então, literalmente, o que eu vejo, seus filhos foram a sua força, e são até hoje, né? São até hoje. E são até hoje a sua força. Eu não sei se você gostaria de comentar como aconteceu a fatalidade com o seu marido. Não sei se você quer chegar a comentar o que aconteceu. Se tem algum problema, chegar a comentar. Não, acho que não tem problema nenhum. Foi um equívoco que aconteceu que nós tinha comprado um terreno nosso próprio. Sim. E comprei uns materiais. Esses materiais a gente comprou, colocou na casa de minha mãe, porque nós residíamos na roça. Sim. Só que idas e vindas eu tinha um irmão, como eu tenho, né? Tenho um irmão, não morreu. Ele gostava de jogar. E aí ele perdeu e tinha que pagar o cobrador. Ele viu que na casa de minha mãe tinha uma soia de ternite e ele foi lá e pegou. Por ironia do destino, quando ele furtou essa soia de ternite, meu esposo deu a dor de vir para a rua para construir a casa de taipa. Quando nós chegamos, não tinha os materiais, as ternite não estavam na casa. Aí nós começamos a procurar, perguntar um e outro, aí um vizinho falou que tinha visto ele vendendo. Eu liguei para minha mãe estava em São Paulo. A minha mãe foi e pagou, justamente para não ter confusão e nem contrito. Minha mãe foi e pagou a sua eternite, mandou o dinheiro, pagou. Só que o meu esposo era aquele pessoa encrenqueiro, era energia por tudo. E todo dia ele ia na porta do meu pai discutir com meu irmão, todo dia, todo dia. Meu irmão, por sua vez, ele viu que ia morrer, matou. Né? Meu irmão matou. Ele passou por mim nesse dia, estava na porta, com barrigão, estava na porta sentada, descascando até um milho. Não falou comigo. Agora eu vi ele com um facão na mão, no punho, e subiu. Mas até então eu não sabia que ele estava indo fazer nada. Uhum. Quando a notícia chegou, na minha mente eu só vi ele. Eu falei, foi meu irmão, porque foi quem passou aqui, foi ele. Então, seu irmão matou o seu esposo? Foi. Foi meu irmão. Hoje ele reside preso, está preso, já vai fazer 13, caminhando para os 13 anos. Sempre que eu posso, tenho oportunidade, eu vou lá visitá-lo, visito. E é engraçado, né? Porque hoje o suporte dele é você. É. Aí chego lá, converso com ele, ele conversa comigo, ele falou, minha irmã, você aqui é minha mãe, é meu pai, é minha mulher, você é tudo para mim. Sei que quando eu sair daqui, você é uma nova pessoa, né? Vou mudar minha rota de vida, porque eu sei que eu tô aqui presa e você está preso junto comigo, porque você não pode sair para canto nenhum por ter que estar aqui vindo me visitar. Graças a Deus, dia 29 agora de novembro, ele aceitou Jesus, se batizou. Aí foi uma felicidade imensa para mim. Fui lá ver ele. Não pude ir para o batismo porque foi dentro, mas foi fora do dia de visita. Sim. A gente não pode entrar. Mas fiquei muito feliz por ele. Chegou lá e estava radiante, alegre, conversando, contando, né, as experiências. E eu fiquei muito feliz. Falei para ele que verdadeiramente, que ele me pediu perdão. Ele mesmo peço perdão por o que eu fiz por você. Mas você sabe que era ou eu ou ele. Então, eu vi que eu ia morrer, eu matei. Falei, não, meu irmão, você está perdoado. Porque só de eu entrar aqui, porque isso aqui não é para qualquer pessoa vir, não. Para ver você aqui. Porque a gente vem para aqui
e ver muito sofrimento nessa porta de presídio. E eu fico feliz quando eu entro aqui, mesmo com a dificuldade que a gente tem toda na portaria para entrar, todo o processo. Mas quando eu vejo ele, assim, tudo aquilo que eu passei cá fora, não chega nem ao que a gente vê lá dentro, os presos sofrer. Ele, entendeu? Hoje ele trabalha lá dentro, graças a Deus. O rapaz falou, o advogado falou que quando ele sair, se ele terminar o que ele está fazendo, ele já vai sair com o trabalho certo para trabalhar, né? Aí eu falei para ele, é vida que segue, né? Ele escreve carta direto para os meus meninos, falando a história. Escreveu um livro dele falando a história da gente. Já está escrevendo outro, não sei se ele vai lançar, que esse ele escreve cada história da gente, que é de cada um de nós, dos meus filhos, dele e da minha irmã, ele está escrevendo para lançar, para lançamento. Só que o que eu foco foi quando o Mirelle fez, que foi minha caçula, quando o Mirelle fez 14 anos. Elas, menina nova, tudo, eu vou casar, eu vou casar, eu vou casar. Eu falei para mim mesmo. Falei, quando minha filha casar, que sair todo mundo dentro de casa, eu vou trabalhar para mim. Sim. Não quero mais trabalhar para os outros. Não, que nem a pessoa fala, não cuspindo no prato que eu comi. Mas assim, que eu falei, eu quero trabalhar para mim, porque tem como sim a pessoa trabalhar para si. Não ficar sempre trabalhando para os outros, gerando trabalho para os outros, porque se você correr atrás e focar naquilo que você quer, consegue. E eu foquei naquilo, como você presenciou, né? A minha história foi de faxineira, não era salariada, né? Nunca fui salariada, nunca trabalhei de carteira assinada. Mas todo dia eu agradecia a Deus pelo pouco que Ele me dava. E desse pouco, cada valor que eu recebia, eu tirava uma quantia e guardava. Isso aqui é para meu comércio. Cada pouco que eu pegava, e aí fui comprando minhas coisas. Comprei uma coisa aqui, comprei uma coisa ali. E hoje eu tenho minha loja equipada de tudo. Sei que falta algumas coisas, né? Mas estou feliz pelo que eu faço, né? E por trabalhar para mim mesmo, né? Ter meu próprio horário. Que não tem nada melhor do que você mesmo fazer seu próprio horário. Porque você trabalha para você, né? E ensino, né? Eu falei para minhas meninas, chamei Mirelle e conversei. Desde também está na mesma foco agora, de trabalhar para ela mesma. O Mirelle ainda está trabalhando para os outros, né? Como também tem o meu mais novo que morreu. Teve morreu afogado, né? O acidente, então só fiquei com 3, né? E esses 3 eu tento, né, fazer, mas sempre sabe que tem hora que um foge da rotina, né? Não tem como não fugir. E aí, sempre eu peço ajuda a meu esposo. Bora ver aí, bora chamar aí para conversar. Chama para conversar, mas tem fase que tá na rebeldia, não quer. Mas sempre eu faço o possível, né? Para eles triar o caminho que eu estou triando. Não é fácil. Não, se alguém dizer que é fácil, não é. É duvidoso, não é fácil. Mas se a gente manter o foco de objetivo que você quer e você consegue, porque Deus dá a estabilidade. Então, só pra gente tentar recapitular, para vocês conseguirem entender o quão forte é essa história. Não é qualquer história. E até por isso que eu quis finalizar o ano e trazer nesse especial de Natal essa história. Márcia veio da roça, casou com 16 anos, 17 anos. O irmão teve a fatalidade, acabou matando o marido, ficou sozinha, com 4 filhos, uma na barriga. Márcia foi trabalhar de faxineira na casa dos outros, né? Carregava esses meninos para cima e para baixo dentro daquele salobrinho que a gente via. A Mirelle dormia embaixo da mesa. Lá de Marta. Lá da casa. Marta, inclusive, é do episódio 3, né, Milena? Que teve aqui, a dona da farmácia, que teve aqui também. Inclusive, ela deixou mensagem no Instagram aqui. Deixou? Viu? Olha, Marta tá aí assistindo. E aí, essa mulher sozinha criou esses 4 filhos. Hoje, óbvio, tem um apoio de Cheiro. Desculpa, não é José Roberto, não. Pra mim é Cheiro. Tem um apoio de Cheiro que tá ali, terminou de criar. Hoje, como estão os seus filhos? Todos estão estruturados. Casados. Todos casados. Hoje, cada mora na sua casa. São independentes, né? Não me dá trabalho mais nada. Não tenho aquela preocupação de estar... tenho que dar comida, tenho que deixar de comer para dar, porque eles mesmos já se viram sozinhos. Como você sabe, tem um Mirelle, que eu tenho meu neto, que eu sempre falo para ela, ensine o seu filho o que eu lhe ensinei. Ensine a ele o que eu lhe ensinei. É de pequeno. Quando ele chegar à idade
de 5, 6 anos, que foi assim que eu ensinei Diego, que foi o mais velho. Sim. Ele chegou num negócio, comprou lá alguma coisa e a mulher veio me cobrar. Eu falei assim, e eu comprei? Ele, não, mas seu filho comprou. Eu falei, pois ele vai trabalhar para lhe pagar, porque eu não mandei a senhora vender. E eu não mandei ele comprar. A senhora errou porque vendeu, porque ele é uma criança, ele estava com 6 anos. Aí eu botei ele para ir para a praça pegar carrego e pagar a mulher. E eu falei, a partir de hoje, se você querer comprar as coisas, você vai ter que trabalhar. E até hoje, eu não pago nada, depois que nada deles, eles dizem, não, você vai pagar com seu dinheiro, porque vocês que comprou. Uma coisa é eu mandar vocês comprar, eu estou aqui para ajudar, apoiar. Agora vocês comprou e acha que a conta vai chegar e mãe vai pagar? Não. Faça o seu por onde você quitar suas dívidas. Não fique confiando em mãe e pai, que vocês não vão achar isso. De mim, não. Porque eu não achei isso de minha mãe. Eu ainda passo para vocês o que eu não recebi da minha. Sim. Né? Então, eu passo para vocês o que eu recebi. O que eu não tive da minha mãe, eu dou para vocês. Porque da minha mãe a gente não teve. Da minha mãe a gente trabalhava. Era de sol a sol, com 4 animais, carregando areia para cima e para baixo dentro do salobinho. A gente não tinha um brinquedo, não tinha nada, não tinha boneca. E quando a gente pedia uma boneca, ela ia no plantio, o tempo de São João, arrancava uma espiga de milho e dava pra gente brincar. Dizia assim, o brinquedo de vocês é isso aí. Não dava brinquedo pra gente brincar. A gente não teve. No dia que a minha irmã Mazéia teve um brinquedo, uma boneca, ela pinicou todinha e botou pra vender, dizendo que era carne, porque a gente não conhecia. Não conhecia o que era brinquedo. Quando isso, a gente apanhava o tempo todo. Qualquer coisa a gente fazia, eu queria, a gente apanhava. Então, eu não tive isso. Corrigi os meus filhos, corrigi. Apanharam. Mas eu tento dar o melhor para eles. E botar no caminho melhor. E mas se tornaram gente, né? Se tornaram. Hoje são todos estudados. O Mirella ainda está estudando, né? Diego parou no primeiro ano, Deise terminou. Mirella ainda estuda ainda esse ano que vem. Mas também já está terminando. Graças a Deus. Mas tem vezes que a gente passa ainda dificuldade. Mas, assim, a minha história, Ravena, quando eu me recordo e me dá força para mim continuar, é às vezes que eu, de madrugada, eu olhava assim, com barrigão de Mirelle. E não tinha ninguém assim para me ajudar. E eu tinha que olhar, dar comida a eles e botar um punhado de sal na minha boca e dormir. Se você lembrando daquela Márcia lá de trás que estava com o Mirelle, você imaginou que você chegaria onde você está hoje? Não imaginei. Teve gente que falou, você está sonhando muito alto. E você tem que sonhar pequeno, porque quem sonha alto, quanto mais alto você sonhar, a queda é pior. Eu falei assim, não. Porque todo sonho a gente projeta, arquiteta, mas quem concretiza é Deus. Se for da vontade dele, o meu sonho vai sair do papel. Hoje está no papel. Né? Hoje está no papel, mas um dia ele sai do papel. Aí a pessoa chegou para mim, quando eu comecei a fazer lá o negócio lá em casa, comecei a ajeitar as coisas para poder abrir minha loja, a mulher chegou para mim e falou assim, para de sonhar, para com isso aí seu não vai à frente não, você vai botar isso aí, você não vai conseguir vender. E eu falei, vendo, porque maior é Deus. Ah, você está sonhando, mas eu não vou interromper não, quem vai quebrar a cara vai ser você. Tá certo, eu coloquei. Hoje essa mesma pessoa me critica. Às vezes eu não abro, dia de segunda-feira eu dou Bruna, eu não abro a loja. Aí durmo o dia todo. Não abro a loja de jeito nenhum. Aí o pessoal começa a fazer pedido pelo WhatsApp. Sim. Aí outro dia fizeram pedido pelo WhatsApp, eu marquei os pedidos, falei a hora de buscar, tal, embalei tudinho, certinho, bonitinho. Aí essa mesma pessoa mandou mensagem, dizendo pra mim como é que eu iria vender se eu tava com a loja fechada. Rede social tá aí pra isso. Eu falei, minha filha, independente da minha loja estar fechada ou estar aberta, eu vendo. Porque eu não vendo pessoalmente com a pessoa na minha loja. O cliente manda mensagem pelo WhatsApp, tem um Instagram. E quando a pessoa manda, aí eu vou lá, respondo. E a pessoa fala, tá, hora eu vou buscar. Então, eu deixo separado. Eu posso estar em casa e posso não estar em casa. A minha loja continua trabalhando normal, se ela fechada ou aberta. Ela, mas só você, que você é melhorzinha. Eu falei, não é questão de ser melhorzinha, é questão de você ter agilidade. Se você tem seu WhatsApp, que você pode condenar por as redes sociais, que você mantém as coisas e você vende, eu vendo por WhatsApp. Faço entrega se precisar, não tenho entregador, eu mesmo vou, sou entregadora. Levo a encomenda da pessoa até o cliente, quando o cliente não quer vir buscar. E toco a vida pra frente. Ela, então só você. Eu falei, vendo.
Ela teve um dia que ela duvidou e eu tive que mostrar para ela que eu vendia pelo WhatsApp sem precisar sair de casa. Foi nesse dito dia que eu estava dormindo, que eu dormi. Aí quando eu acordei, a cliente fez um pedido. Aí eu realmente, literalmente, eu não tinha vendido nada. Eu vendo picolé, vendo geladinho, vendo matéria, de tudo eu vendo um pouquinho. Até perfume agora eu estou vendendo. Então, de tudo eu boto para vender, porque sai, né? Aí, de tarde, eu mostrei para ela, falei assim, aqui, como você reclamou que eu estava o dia todo dormindo, e como é que eu queria vender, eu fiz R$400 eu dentro de casa dormindo. Não precisou sair de casa. Eu só saí de casa para entregar as encomendas. Então, não tem, assim, necessidade, o porquê de eu estar. Eu tenho que abrir? Tenho, porque eu tenho que pagar minhas contas, meus boletos. Só que eu tenho um compromisso comigo mesmo. Eu falei, independente de eu estar com a loja aberta, eu estou trabalhando. E eu vou fazer uma observação aqui. Hoje eu acho que você já lê mais, mas vale lembrar que você não tem estudo. Não tenho estudo. Aprendeu a ler com o pessoal da igreja, lendo a Bíblia. O pastor Alex, meu pastor, ele é meu pastor, na verdade. Ele falou assim, você não lê? Não, eu só sei escrever meu nome. Aí ele falou assim, você tem vontade de ler? Eu falei, tenho. Quando eu vejo alguém lendo, eu começava a chorar, porque eu queria, às vezes, assim, dar oportunidade às pessoas, e as pessoas, não, e assim, a gente tem vontade e não tem oportunidade, que era o meu caso, né, que eu queria, mas não sabia, na leitura. Aí ele falou assim, eu compro a Bíblia tal, e você começa, todo dia você começa a ler, aí você lê uma vez, lê duas vezes, e aí você vai, com o pouco você vai desenvolvendo a leitura. Depois ele colocou a escolinha de profeta, e eu não perdia. Todos os dias eu estava lá. E, assim, a paciência dele. Ele sentar e ficar ouvindo. Aí tinha hora que eu errava, eu começava a chorar, porque não era eu sozinha, tinha mais gente. Então, dá um nervosismo. Aí eu danava a chorar. Aí ele sentava do lado e falava assim, calma, respira. Aí ele ia falando e eu ia continuar a leitura. Mas, assim, ele nunca disse assim, não, você não vai conseguir. Sempre, até hoje, ele tem a escolinha de profeta, né? O pessoal vai e ele ensina muito bem. É isso aí. Foi onde eu aprendi. Hoje eu já sou desenvolvida. Ainda na escrita, eu sou meio devagar, mas na leitura, graças a Deus, eu já desenvolvi bastante algumas coisas. Então, não me atrapalho mais. Negócio de leitura, assim, algumas coisas eu já leio, né? Já divulgo, já escrevo, né? Graças a Deus. Já prega? Não, pregar ainda não. Estou longe de pregar. Mas já desenrolo, né? Desenrolo bem. Mas são coisas que a gente passa na vida e eu nunca, se eu dizer para você que eu pensava de chegar onde eu cheguei hoje, não. Eu nunca pensei em chegar. Mas eu tive pessoas que me apoiou. Diz assim, não, você vai conseguir. Como tem, né, minha amiga Letícia. Ela, inclusive, deixou uma mensagem aqui. Que orgulho da minha amiga. Sei o que você está vivendo e é apenas o começo de uma linda jornada. Tem ela e o esposo dela que sempre me apoiaram, né? Minha família também, que é meus filhos, meu esposo, minhas filhas. Que sempre tá ali, não, mãe, você vai conseguir. Não, se a senhora vai conseguir sim, a senhora merece viver o que a senhora não viveu. Bora, mãe, não desista não. Quando às vezes o desânimo bate, aí eu quero recuar. Elas não, tá sempre ali. E Letícia é uma delas. É uma pessoa que... Tem poucos anos que eu conheço ela, mas quem me ajuda em toda a trajetória, assim, que é que nem você fala, você tem a sua... que eu esqueci agora. E Letícia... Como é? Você o quê? Fala aí. Ela se deu o papel. Qual é? Assessora. Minha assessora. Letícia também é quem mexe nas minhas coisas. Ela é minha secretária. É Letícia. Eu sou assessora também. Minha assessora quer fazer uma pergunta. Vamos lá. Na verdade, eu quero ler os comentários do pessoal que está pelo Instagram, que estão fazendo vários elogios para a Márcia. Então, muitas pessoas muito orgulhosas de você, da sua jornada. Principalmente Marta. Marta é sua fã número 1 aqui, que deixou vários comentários. E o último que ela deixou foi: que coisa mais linda. Vontade e ação é igual resultado. E Lete botou, ela é minha patroa. Aí tem vários elogios aqui te parabenizando. E também queria dar um recado aqui, pessoal. Vão pro YouTube se a live começar a ficar um pouquinho ruim, porque às vezes a internet oscila no Instagram. Entendeu? Mas no Stories da gente tá lá o link do YouTube. Vão lá assistir pelo YouTube. E deixe os comentários lá, que é mais fácil pra Ravena ler os comentários de vocês na hora. Tá certo? Podem voltar aí. E é isso, eu digo assim, eu quis trazer Márcia porque, assim, eu acho que a história dela é aquela, assim, tá desanimada, acordou com preguiça, tá desmotivado,
Eu acho que esse episódio é um que vai ser obrigatório. Vai assistir, vai ouvir. Porque, assim, a gente não passou por nada, dificuldade nenhuma na vida. Quando a gente compara, quando a gente vê a estrada, quando a gente vê por tudo que você passou, a gente vê que a gente não viveu nada. Viveu nada, 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 nada. Se todo mundo que se emocionou com minha história aqui no primeiro episódio, lembra, Milena? Hoje, tipo assim, nada, literalmente cai por terra. Porque tudo que você viveu é literalmente, eu acho que é o gás que todo mundo precisa para poder continuar. Para acordar amanhã e se manter vivo. Vivi. Falo com minhas meninas, né? Como eu falei para ela. Falei também pros maridos delas. Falei, ó, vocês estão casando com minhas filhas. Vocês estão levando ela pra casa de vocês, pro lar de vocês. Só que independente do que elas fazerem, não toque a mão nelas. Porque eu apanhei do pai delas. Porque eu não tive mãe e nem pai. Não foi uma nem duas vezes. Não tenho vergonha de dizer. Que eu já apanhei do meu marido. André tinha que estar aqui hoje. não deixava meus filhos. Aí elas casou hoje. Aí eu falei, ó, vocês vão levando elas. Estão saindo daqui intacta. Não estão nem agora. Vocês não ousem nem um dia você levantar a mão para elas e bater. Porque eu apanhei do pai dela por amor a eles. Porque minha mãe não me deu apoio. De eu sair e dizer E nem assim, orientação, né, Márcia? Naquela época, meio que era normalizado essa situação do homem bater na mulher. Meio que o homem achava que era o dono. Ele se sentia um dono da gente, do nosso corpo, da nossa vida, ao ponto de querer bater, como se a gente fosse até filha deles. Que nem no filho a gente não deve também bater. Só uma observação ali, Milena quer fazer. Uma observação interessante que você fez é que antigamente se tinha um crime de honra. Bem nessa época ainda existia o crime da honra, que era o quê? Quando o homem ele se sentia, ele achava que a mulher desonrou ele tinha o direito de agredir essa mulher. E eles usavam isso na justiça para poder se livrar do crime. Porque eles achavam que, tipo assim, ela me pertence, ela é minha propriedade. Se ela me desonrar, eu tenho direito sobre a vida dela e sobre ela. E não é assim. Não é assim. Eu vivi isso. E eu falo para ela, falo para qualquer mulher que eu vejo, não aceite ser aprisionada por homem nenhum. Se não lhe dá valor, larga. Você tem como viver. Independente de religião, de tudo. De você como uma pessoa religiosa, acho que eu não citei, né, que Márcia, ela é protestante. Então, independente da religião, e eu conheço, inclusive, também os pastores. Eu sei que os pastores da igreja de Márcia nunca aceitariam uma situação dessa. Eu falei, qualquer uma, eu falo independente. A mulher pode viver sozinha, pode se manter sozinha? Pode sim, pode. Hoje, que nem eu falo, eu agradeço muito a Deus que quando, no ano de 2008, no final do ano de 2008, no 17 de novembro, eu conheci José Roberto, que é meu, Cheiro. Que é meu esposo hoje. E assim, minha vida mudou totalmente. Eu voltei novamente a não me preocupar com nada, porque eu tenho ele como meu provedor. E como é ter um relacionamento saudável? Pra você? Sério, eu sei da pergunta assim, é meio idiota, mas assim, não deveria ser idiota, não deveria ser normal. Tipo, esse tipo de relacionamento que vocês têm deveria ser um relacionamento normal. Mas não foi igual ao seu primeiro relacionamento. Tem diferença? Não, tem. Assim, o cuidado é diferente. Ele, assim, sempre tenta fazer o melhor. Me ajuda em tudo, assim, dentro de casa. Né? Como eu já falei, na criação dos meninos e tudo. Até hoje, independente de onde ele esteja, se gritar, ele tá ali. É porque Mirelle, por exemplo, Mirelle tem ele como pai, porque ele pegou Mirelle bebê, né? Dele. Registrada com ele? Registrada no nome dele. É registrada. É tanto que a avó dela, da parte do pai dela mesmo, fala que ela não é neta porque ele registrou. Mas ele registrou, minha filha já estava com 3 anos. Já. Então, assim, só que os meninos têm um carinho. É tanto que desde Mirelle e o outro, o que morreu, chamava ele de pai. O mais velho não chama porque já estava maiorzinho. Sim. Mas tem o mesmo respeito. Não trata do mesmo jeito. Dá a benção normal, trata normal. E, assim, o relacionamento deu e ele é normal. É normal. Não é que nem o outro. Porque o outro tinha a briga, tinha tudo. Ele aqui é difícil. A gente mais conversa. É tanto que as meninas se espelhou, segundo elas, né? Se espelhou que queria casar porque não vê eu mais ele brigando. Eu falei, onde vocês se enganam? Nós não andamos assim engalfiando, mas por detrás dos bastidores a gente discute sim, a gente briga. Só que não é aquela briga que vai chamar vocês a atenção para você estar vendo.
Mas a gente mais que conversa. Mas eu falei, a gente briga sim. Vocês que acham que a gente não briga, mas a gente briga. A gente discute, a gente emenda os bigodes de vez em quando, mas se resolve, né? Não é aquele de... A gente se resolve. Aí ela, não, mãe, mas eu falei que vou casar porque... Mas sempre eu falei, casamento não é você simplesmente chegar lá, assinar um papel e dizer assim, tô casada. Não é isso. Uma vida a dois é dois pensamentos. Tem dia que você tem que chorar para o seu marido sorrir. Tem dia que seu marido vai ter que chorar para você sorrir. Tem que ceder um ou outro. Não tem outra maneira de viver um casamento, né? Aí, minha irmã casou agora também, Maria. Falei para ela que ela... Inclusive, uma coisa, eu pari no mesmo dia que Maria, no mesmo hospital, ficamos no mesmo quarto. Casou. Eu mandei ela, não sei se ela tá assistindo a live, mas mandei link para ela, ela casou. Eu falei, ó, Maria, você vai casar, mas são dois pensamentos. São duas cabeças que não vão pensar igual. Seu pensamento vai ser um, do seu esposo vai ser outro. Vai ter hora que você vai dizer assim, eu vou comprar isso, ele vai dizer assim, não compra. E aí você vai ter que ceder. Porque vai ter coisas que você vai ter que concordar com ele. Sim. Mesmo você não querendo. Porque nem sempre a gente quer, tem hora que eu não quero. Mas por ele ser o provedor da casa, né? Como diz o pastor, a comieira, eu tenho que me calar. Aí eu tenho que aceitar e esperar a oportunidade de eu fazer aquilo esperando a resposta Dar um dele. cheiro no cangote e aí convencer ele. Para poder... Mas aí eu chego para ela, eu falei assim, simplesmente não é casar. Sentei com o Deise e falei, sentei com o Mirelle, falei, casamento não é só casar. Não é esse casamento que você pega um na rua e mora, não dá certo, você... Não, vai embora. Não é. Casamento é algo sério. Você escolheu, é uma pessoa que você escolhe para passar o resto da vida ao seu lado. Então, não tem para onde você correr. Se tiver doente, você vai ter que estar ali, né? Se tiver filho, pior ainda. Porque quando separa, um quer ficar, o outro quer ficar, o outro quer carregar, o outro não quer deixar, e aí a criança fica no meio desse pé de guerra. É isso que vocês querem? Quero. Eu já falei como é que é, né? Mas vocês querem, não quer? Quero. Então, siga. Não vou empatar. Não vou dizer assim, minha mãe não deixou, não. Mas você só vai casar com 18 anos. 18 anos você casa porque você está indo porque você quer. Não é eu que mandei. Como você já conhece a trajetória de Mirelle, né? Que embuchou antes dos 18. Eu vou. Não, você não vai, não. Embora a mãe não for, eu falei, eu não vou assinar papel nenhum. Nem eu, nem seu pai. Porque se a gente for assinar o papel, lá na frente, Deus queira que não, mas você quebra a cara. Não, foi minha mãe que me botou para fora. Não. Você só sai daqui com 18 anos, casada. E você vai casar com um filho no colo. Mas eu não vou assinar documento nenhum para você casar. Enrolou. Eu falei, eu não vou. Até quando ela completou 18 anos, casou. Mas já casou com um filho no colo. Tem a vida dela estável, estabilizada? Tem, mas saiu com 18 anos. Eu falei, a partir de agora, lá no fórum mesmo, você casou, não tenho mais nada a ver com a sua vida. Eu agora, na vida de vocês, eu não sou mais parente. Família. Sou conhecida de vocês. Não é mais eu vou estar socada na casa de vocês, não. E nem vocês na minha. Cada casa segue sua família. Tem um negócio, eu vou fazer aqui um almoço, vou chamar minha família. Não, eu não sou. Eu sou aparente. Eu não vou viver socada na sua casa 24/48. E nem você vai ver na minha 24/48. Não pense você que seu marido vai sair, vou dormir na sua casa. Não, você vai dormir na sua casa. Você tem casa, você casou porque você queria ter sua vida. Então, você vai viver sua vida da agora para frente. Porque você que quis casar, você que quis sair de casa. Porque aqui você tem tudo. É tanto que ela chegou outro dia chorando, reclamando da vida. Mirelle, já? Foi, reclamando da vida. A Mirelle é uma graça. Ela, eu não pensei que eu ia ter que gastar, ter que comprar. Eu falei assim, você achou que era o quê? Que ia cair do céu. Que ia cair do céu? Inclusive, seu genro acabou de botar uma mensagem aqui, viu? Minha sogra é um exemplo de mulher guerreira, que Deus continue abençoando a vida dela. O qual? Qual é o nome? Dinho. É esse aí também. Esse é o de Deise. Pois é. E me colocou... como eu amo essa mulher. Te amo, mãe. E Deise botou meu amor. É minha caçula e é minha mais velha. São as que eu sempre falo. Eu explico pra ela direitinho. Aí ela chegou lá, que nem eu falei, chegou lá chorando. Porque eu não sabia que tinha que pagar água, que tinha que pagar luz, que tinha que pagar internet. Eu falei, sim, meu amor. Se eu soubesse, eu não tinha saído daqui. Eu falei, não, você saiu, porque eu não sabia nem quanto era 1 quilo de feijão. Eu falei, mas agora você vai saber, porque você casou. Mas precisou de ver o show que ela fez lá. Eu ainda, na hora assim, deu um branco, eu pensei que uma dela tinha batido nela. Sim.
Aí me faltou o chão assim na hora, né? Eu falei assim, não, ele não é doido. Teve a minha filha, ela ficou chorando, eu perguntando, ela calada, chorando. Eu falei assim, daqui a pouco o cheiro chega. A ficha caiu, eu acho. Aí depois daqui a pouco o cheiro chega, isso vai feder. Porque ele vai querer saber o que é. Ela tava, eu falei, ele foi o quê? Ficou ela lá chorando. Porque ela falou, não, mãe, foi porque eu fui pro mercado, gastei isso, gastei aquilo, paguei isso, paguei aquilo. Eu falei, sim, e você queria o quê? Você queria o quê? Eu também pago isso tudo, minha filha. Nem por isso eu tô me desesperada, não, chorando, não. Ela, mas eu não pensei que ia ser assim. Eu falei, eu lhe avisei. Antes de você sair. Primeiro foi Deise, depois foi ela. Só que Deise não fez o drama que ela fez, né? Eu falei, mas eu lhe avisei. É porque eu acho que Deise tava mais preparada. Eu falei, eu avisei. Eu acho que Deise tava mais preparada. Eu avisei. Só que quando a gente conta para as pessoas, muitas pessoas duvidam, né? Acha que a gente fala, porque não. Eu falei, não. Tudo que eu falei aqui aconteceu. Eu vi o bandido pegar meu filho para matar. Bateu no meu filho com arma, como você via seu pai sempre mandando, né? Bateu no meu filho com arma. E eu pedindo para ele soltar, ele não, eu só solto ele quando eu matar. E eu clamando, solta meu filho na roça, ele sem querer soltar. E assim, quando eu relembro essa passagem, eu falo para minha filha, nunca queira passar o que eu passei, de você ver um bandido segurar seu filho e dizer assim, eu vou matar. Seu filho com 1 ano de idade, você vê um bandido com a arma dentro da boca. E eu pedindo para soltar, e ele não soltou, hora nenhuma. Só que, graças a Deus, ia passando um pessoal na hora, foi a hora que ele soltou meu filho. Quando ele soltou por a janela, eu bacunhei meu filho, joguei dentro de casa, ele disparou um tiro para matar meu filho. Aí onde houve outra fatalidade, porque meu esposo teve que ter defesa, porque ele disse que ia, né, matar a gente na roça. E ninguém ia achar. Como ele estava com outros comparsas, mas na roça só chegou esse rapaz, né? Mas assim, ali eu vi o grande livramento, que às vezes a gente não vê, né? A gente mesmo não vê, mas Deus nos livra de todo o instante, Ele nos dá livramento, né? E Ele livrou meu filho naquele dia. Só que eu determinei para a vida, minha vida, falei para mim mesmo que eu não ia mais me abaixar para homem nenhum. Foi quando teve a fatalidade do meu esposo, eu falei, não ia mais me abaixar. Se eu achasse um homem para morar, eu não ia deixar mais ele tocar em mim, me bater. Não. No dia que ribasse a mão para mim, era só aquele dia, né? Aí foi quando eu casei com o Cheiro, a gente sentou, conversou. Não vou dizer assim, foi amor à primeira vista, não. A gente sentou, conversou, ele falou assim, eu não quero casar. Ele foi isso que ele falou para mim, eu lembro que eu não quero casar. Você segue sua vida, eu sigo a minha. Eu falei, perfeitamente, eu não tenho nenhum filho com você, os meus filhos são meus, mas você que sabe da sua vida. Tá bom. E a gente continuou, né? Conversando, vai bem. Resolvemos casar. Ele, não, a gente vai casar, porque vai casar, a gente casou. E estamos aí até hoje, né? Casado, já com 18 anos, nessa caminhada eu e ele, né? Que nem diz o povo, nessa pegada, né? Sempre quando estou querendo esfluecer, ele tá ali, não é assim, ele também quando tá, eu também não é assim, não, é por aqui. Eu tô aqui para lhe ajudar, assim como você tá aí para me ajudar. Então é um ajudando o outro, né? Porque teve toda a minha caminhada, você estava do meu lado, você não me largou hora nenhuma, não me abandonou, não me maltratou, né? Criou meus filhos, né? E meus filhos tá aí, como todo mundo tem um carinho imenso por eles, né? Sendo que todos têm aquele cuidado. É tanto que até hoje, onde um vê Diego, me avisa, Diego passou aqui agora. Foi quem passou aqui agora. No Salobrinho, então. Eu falei para ele, eu não preciso saber onde você está, porque o povo mesmo me fala onde você está. Se onde você passar o telefone, a mensagem chega no WhatsApp. Seu filho passou aqui agora. Eu vi seu filho tal hora em tal lugar, assim. Então, assim, são pessoas que você vê, que se preocupam com você. Aí, quando eu foco na minha vida, na minha história mesmo, eu falei assim, eu vou ter que uma hora parar para escrever a minha história. Vai. Para ver que percurso vai dar a minha história. Porque assim, são N assuntos. Muita coisa tem, né? Um povo falando, tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, né? E mesmo meio às minhas dificuldades, as minhas lutas, né? Não foram poucas, eu venci. E assim, com certeza que outras pessoas
que eu não sei, mas às vezes está passando pelo mesmo processo que eu, né? Eu já passou, né? É focar e dizer assim, eu não quero, eu não aceito isso na minha vida. Porque muitas das vezes é quando a gente aceita. As coisas acontecem na vida da gente porque a gente aceita. Quando a gente vem acordar, é onde acontecem fatalidades, que marido mata mulher, mulher mata marido, porque a gente aceita muita coisa. Que fica presa, oprimida aquilo ali. Então, não abre o horizonte dos olhos para ver que vai haver coisa melhor lá na frente. Porque o que muitos jogam é assim, você não vai achar ninguém melhor que eu. Você não vai achar ninguém melhor que eu. Porque eu ouvia direto isso. Não foi uma nenhuma vez. Que eu não ia achar ninguém para tomar conta de mim com meus 4 filhos. Aí eu disse assim, mas eu não quero casar, não. Não quero casar. Mas Deus foi tão bom comigo que me abençoou com cheiro. E que nem eu falei no começo que eu pedi a Deus um barraquinho, né? De lona na beira do rio. Mas Deus viu que meu coração estava... O barraquinho hoje tem quantos cômodos? Ao todos? Deixa eu ver, tem varanda, sala, 2 quartos, cozinha e uma área grande, enorme no fundo. O barraquinho dela hoje. Uma área enorme no fundo. Né? Ainda tem um pedaço mais fundo, se eu querer construir, ainda construo. Né? Então, assim, foi coisas que eu vivi. Coisas que eu vivi, que eu nunca sonhei que eu ia ter um lar, esse lar que é meu, eu paguei por ele. Né? Não, nunca na minha vida. Porque você vive no que é dos outros o tempo todo. Quando você tem aquilo que é seu, você tenta imaginar, né? Foi que nem eu fiz, quando eu fiz mandei a coisa para Marta, quando eu terminei minha loja, aí mandei para ela. Ela, Márcia, eu estou muito feliz por você. Eu estava chorando aos prantos, porque teve muita gente que disse que eu não ia conseguir. Você não vai conseguir. Você não vai fazer. Falei, vou sim. E falei, isso aqui foi fruto do meu trabalho, na casa de Marta, na casa de Dona Antônia, na casa de Ravena, fazendo faxina. É um dinheiro pouco, mas aqui eu não estou devendo nada a ninguém. Tudo que tem aqui dentro dessa loja está pago, tudo quitado. Então, eu não posso comprar, tenho que... Não, pode. Se você economizar de um lado ou de outro, tem como você fazer alguma coisa para você? Tem como você abrir um comércio para você? Tem. Sem estar devendo nada a ninguém. Porque eu tenho ali o meu comércio, eu fiz o meu comércio dentro da minha casa. Tenho minha loja dentro da minha casa, trabalho da minha casa. Mas, assim, foi fruto... mas você é salariada. Não sou salariada. Nunca foi. Né? Não tenho carteira assinada. Pago, sim, meu coisa lá, porque Letícia, que é minha secretária, que sempre está ali no meu pé. Ela sempre está no meu pé. Minha secretária fica sempre puxando meu orelha. Então, todo mês eu tenho aquele compromisso de pagar por fora, porque eu nunca tive carteira assinada. Né? Louva a Deus por ela estar na minha vida, por eu ter conhecido ela, né? Que é uma pessoa esforçada também. Já falei para ela que ela também tem que fazer, o objetivo dela é trabalhar para ela mesma, porque desenvolve bem muitas áreas de negócio de internet, de divulga trançada, bem. Letícia é trançada. Trançada em tudo. Falei para ela, tem como ela desenvolver. Falei, minha amiga, eu queria ter condições e dinheiro para me abrir um espaço para você. Mas vai orando aí que um dia Deus, né? Quem sabe? É outra pessoa também, viu, Letícia? Eu sei que você está aí assistindo para vir aqui para contar a sua história. Porque também ali linda. Tem história para contar, viu, minha irmã? Linda. A história dela é muito linda. Vai ser mãe novamente, né? Quem gosta também de fazer menino é ela. Já completou os 7 agora dela. Letícia, brincadeira, rapaz. Temos mais um recado. Pode dar. Temos mais um recado aqui. Leti mandou a mensagem aqui, ó. Marcos está mandando um abraço e disse que tem o orgulho de ser seu amigo. É o esposo de Letícia. Teve rasgação de cera também pra Cheiro, viu, Cheiro? Um exemplo de homem. Marta botou. Meu Deus, que sabedoria dessa mulher. Eu admiro muito, realmente. O ensino ela falando ali do jeitinho dela, você consegue... Cara, é assim, ó. É pegar esses cortes, guardar no celular. No dia que você não acordar bem, escuta e vai viver a vida. Pronto. Porque é aquela dose que você precisa de motivação. É você ouvir cada palavra do que Márcia fala. Foi por isso até porque eu quis trazê-la aqui. Eu sabia que seria isso aí. A Manuela botou, eu faço todo mês drama só com 400. Não entendi.
Traduz aí. Foi da feira. Ah, verdade. Aí Marta botou caminhando lado a lado. Eu sou feliz por ver seu progresso. Me emociono em ver tudo isso. É lindo demais. Toda vez que ela conversa comigo, aí eu falo pra ela, eu devo isso, né? Primeiramente a Deus, porque, como eu já falei, a gente sonha, a gente projeta, mas quem realiza é Deus. E Marta também foi uma pessoa que me deu muita força quando eu falei que eu iria trabalhar para mim mesmo. Tanto ela como o seu Ricardo, né? Dona Antônia também. Ficou muito triste quando eu falei que ia sair lá dela. Ah, Maria Mãe sofria dia e noite. Eu queria trabalhar para mim mesmo, mas também nunca disse assim, não, você não vai. Sempre falou assim, não, se precisar de mim, eu tô aqui. Né? E sempre me apoiou, né? Na decisão que eu quis tomar. Sempre quando eu vou lá, se precisar de alguma coisa, me fala que eu tô aqui. Eu falei, não, tá tudo em paz, graças a Deus. Tô exercendo bem a minha função. Não é muito bom, não, que na hora de você tá fazendo pedido e tal, e você tem muita dor de cabeça. Não é que nem você trabalhar, você terminou, vai embora. Não. Sim. Aí você tem todo o processo dos pedidos. Pra contar pedido, ver se o pedido chegou certo, tal, ter os clientes, o seu fornecedor. É tudo uma dor de cabeça, mas graças a Deus eu tô tirando de letra. Até aqui, com minha dificuldade, que eu já falei, de leitura, eu não tenho errado ainda em nada. Contagem, tudo, graças a Deus, eu não tenho passado, assim, a despercebido de nada, não, né? E devido a toda a trajetória, a minha felicidade maior é saber que hoje, né, moro só, graças a Deus, sou eu e meu esposo, para onde a banda toca a gente tá indo, não tenho um filho pequeno mais para carregar, só o meu neto. Agora é só curtir a vida. É. E cuidar dos netos. Não, quando eu quero. Quando eu não quero, eu não pego não. Epa, venha buscar, que eu vou sair. Então, assim, eu falei pra eles que eu vou viver o que eu não vivi. Vocês não têm culpa de ter nascido. Não, jamais. Eu nunca disse que eu tenho arrependimento de ter tido eles. Eu falo pra eles direto, não. Só que eu não vivi o que era pra mim viver. Porque eu larguei de viver pra criar vocês. Eu lembro que quando teve uma festa, pedi a mãe para ir, ela disse assim, não, leve seu filho, você não teve, você tem que levar. Eu falei, então, a partir de hoje eu vou ter que virar mulher e tomar conta da minha cria, porque minha mãe não vai tomar. Porque na minha mente eu achava que eu ia ter e mãe ia tomar conta, não. Foi bem assim, não. Ela jogou duro comigo. Aí eu tive que crescer. Mas ela te tornou a mulher que você é hoje. Foi, eu tive que crescer. Ela, não, eu não vou olhar. Você vai ter que olhar. Deram uma ótima ideia aqui, viu? Ela precisa escrever um livro. Eu acho também, porque essa história... Todo mundo manda eu escrever um livro. Quem eu conto a metade, fala, por que você não escreve um livro? Aí eu falei, resolve bem falado, mas eu ainda não parei para pensar. Eu escrevi. Todo mundo, até o pastor mesmo, já me deu essa ideia. Márcia, um livro. Não pare para pensar, comece a escrever. Vai escrevendo. Uma hora organiza. Assim, porque às vezes some muita coisa, porque é muita coisa. Se eu for do começo mesmo, só que aí sempre dá aquele branco que eu não lembro. Mas são muita coisa assim, que às vezes a pessoa vai perguntando, aí eu começo a conversar e vou falando. Aí, mas eu não sabia disso. Mas aconteceu isso. Mas eu acho que o processo de escrita de um livro, assim, se a gente for procurar um profissional, mesmo uma pessoa, eu acho que a pessoa ela vai fazer essa entrevista com você, porque não necessariamente você não precisa fazer o processo de escrita ali, né? Uhum. Existem as pessoas que são especializadas nisso. Isso, ela pode fazer tipo autobiografia. Que aí, no caso, você procura uma pessoa que realmente ela já está acostumada com a escrita. Ela vai te fazer algumas perguntas para saber da sua história, tudo mais, e aí vai fazendo esse roteiro. Aí sempre na revisão, quando você vai fazendo essas lembranças daquela parte que não foi, aí vai acrescentando até chegar ao produto final. O livro a gente não vai de uma vez só, não. A gente vai fazendo, refazendo etapa, e né? vai indo. Mas, assim, eu acho que é uma história que precisa ser contada e que mais pessoas precisam conhecer. Você já sabe que toda oportunidade que eu tiver, pra onde for, eu vou te carregar pra você contar a sua história. Porque você tem que contar a sua história pra outras mulheres. Pra, assim, ó, literalmente, pra acordar, pra chacoalhar, pra tudo. Pra tudo. Sua história é literalmente... merece ser contada. Marta botou na UESC. Na UESC tem algum projeto, é isso? Não, na Editos. Ela pode ir lá na Editos, que como eles são a própria gráfica, você pode encontrar algum dos pessoal que faz estágio lá mesmo e te ajudar nisso. Bora pensar nisso, viu? Que merece.
E nem só escrito mesmo, falado nas redes sociais, contar, falar, porque sua história é sensacional. Eu acho que eu fiz a escolha perfeita pra gente finalizar as gravações desse ano, assim. Eu falei, eu preciso finalizar com uma chave de ouro. E se a André tivesse aqui, pensa aí. A André ia se apaixonar por ela. E olha, se a André conhecer essa mulher, ela vai arrastar essa mulher junto. Vai. Quem? Andréia, advogada. Não, minha vida é um pouco turbulenta, mas graças a Deus. Hoje Foi tá estável. turbulenta, né? Foi Hoje turbulenta. está estável, né? Hoje eu tenho com quem dividir as cargas. Aí não fica muito pesado nos meus ombros, não. Porque eu divido agora a carga com cheiro, então... Então, e fica que bom que tranquilo. Cheiro é seu parceiro, que ele não, por exemplo, que ele não te impede de você estar aqui num momento como esse, contando a sua história. Ele tá do seu lado, ele veio com você. Que bom que você ainda conseguiu um parceiro que consiga te dar esse suporte, porque faz diferença, entendeu? Faz a diferença no final, Ele entendeu? me apoia em tudo, ele me apoia, graças a Deus. Não tenho dificuldade, não. Se eu fazer uma coisa, eu converso com ele. Às vezes ele fala assim, não é pra agora, mais tarde. Fico assim na hora, depois eu falo, eu espero, né? Porque aí dá certo. Porque ele vai, às vezes vai fazer agora, não dá certo. Aí eu tenho que ouvir, né? Porque é que nem eu falei, casamento não é só simplesmente casar, você tem que ouvir os dois lados. Porque os dois não pensam igual, o mesmo pensamento. Ele pensa um pensamento, eu penso outro. Então, não tem como dar certo. Aí eu tenho que ceder, às vezes, mesmo não gostando. Né? Mesmo Mas não gostando. lá no fundo, depois a gente entende que era melhor. É, por bem, porque era melhor. Sua irmã colocou aqui, ó. Minha irmã é uma guerreira. Maria. Maria tá aqui. Manuela colocou, ainda está estudando, continue. Que você continue, nunca pare, que sua vida será perfeita. Sua mãe. É. Tranquilo. Ó, e seus filhos, os seus fãs aqui no Instagram. Meu pai, meu orgulho. A Daisy colocou. E Mirella? É Mirella. Mirella botou Mirella, nosso tá botando pai. Ela fez questão de botar Ela é a mais aqui. ciumenta, porque literalmente Cheiro criou ela. Ela tinha 3 anos, né? Então ela é a que é mais Não, humilde com ele ele. quando foi morar mais, ela tinha 1 ano e meio. Mirella. Aí, Mirella, tinha 1 ano e meio. Ou seja, Daisy não é meu pai, não, viu? É nosso pai. Eu acho que Negócio só de o Diego que meu. tá assistindo. E aí Daisy botou, sempre falo que sou hoje, o que sou hoje, sei que foi o que eles me ensinaram e sou feliz. E Leti afirmou novamente, Marco já disse Letícia. para ela escrever um livro. Ou seja, Todo dia ele manda mensagem. faça esse livro que você já tem gente para comprar esse livro. Já. E gente pra divulgar, porque eu faço questão. Exatamente. Cara, é uma história que precisa, assim, ser contada. A gente vai caminhando pro final. Eu acabei que eu nem fiz as perguntas, aquelas perguntas que eu geralmente falo. Porque, assim, eu acho que fluiu e a gente literalmente... E eu prometi que eu ficaria calada e deixaria a Márcia falar, né? Porque eu acho que ela merecia falar. Eu acho que você merece falar. Eu acho que você tem que contar ao mundo a sua história. Porque, assim... Só contando a sua história, você contar a sua história, você vai perceber depois que você vai ter a capacidade de transformar a vida de inúmeras pessoas. Tipo assim, o que as pessoas que convivem com você tá aqui dizendo e rasgando todas as sedas possíveis e imaginárias, você pode fazer isso pro mundo. E eu tenho certeza que além de te abraçar, óbvio que vão ter as pessoas que vão criticar, mas aí pra essas pessoas a gente manda pra aquele lugar. Mas, assim, a sua história, ela precisa ser contada pra Deus e o mundo. Literalmente precisa. Porque, assim, você consegue, você vai ser capaz de transformar a vida de muitas outras mulheres só com a sua história. Mais nada. Você não precisa fazer mais nada. Só por você contar a sua história, você já vai conseguir transformar a vida de outras mulheres. Eu tenho certeza e eu só tenho a agradecer. Nada mais de agradecer por ter vindo começar a contar essa história aqui. Porque eu acho que foi só o começo. Amém. Estou aí, né? Era que precisar. Estarei às ordens. A gente vai inventar lugar pra enfiar essa mulher, pra essa mulher contar essa história. Já tô pensando aqui, já na assessoria aqui, viu? Vou conversar com sua secretária. Vamos organizar essa agenda aí, fazer algumas palestras, divulgação. A gente vai arrastar ela, Ravena. E é isso, gente. A gente vai finalizando por aqui. Quer deixar uma última palavra, Márcia? Alguma coisa? Não, o que eu quero deixar é só que... para as mulheres, né? Que acha que não vai progredir, porque precisa, sim, de ter um parceiro. É necessário? É. É importante? É. Mas é para aquelas que sofrem, né?
sofre abuso no lar. Porque os maridos querem ser dono. Quando eu entendi isso, que alguém queria ser dono de mim, que eu acordei, eu não quis mais. Eu queria viver livre, solta. Eu não queria viver presa. Eu queria viver livre. Hoje eu sou livre, não vivo presa. Eu vou para onde eu quero, volto quando eu quero, não tenho ninguém para estar. Ai, não, meu esposo está aí. Ele mesmo, não sou presa. Faço as coisas no meu horário normal, certinho. Ó, eu vou sair. Que nem eu falei para ele, ó, vou ter um compromisso com o Ravena tal dia. Não tenho quem vá, você vai, mas eu. Vai ser à noite, tem como você? Tem. Quando foi hoje, eu avisei a ele, ele falou assim, tá bom. Nós estávamos despreocupados quando a sua assessora mandou a mensagem. Falei, Virgem, vai ser agora, amor, à noite. Tem como você? Ele falou, tem. Nós cuidou e nós viemos. Então, assim, que as pessoas que têm projeto no papel e que ainda não saiu do papel, que projete e tire do papel, porque vai dar certo. Ou seja, se já projetou, está no papel, já deu certo. Agora é tirar do papel e continuar a lançar, porque se ficar esperando oportunidade ou tipo ter dinheiro para fazer, não vai fazer. Porque não vai, porque o dinheiro não cai do céu. Se você tem uma quantia guardada que você pode usar para fazer, o resto tira de letra. Porque eu tirei, graças a Deus, eu tenho tirado de letra. A minha loja tem dado progresso. Amém. Não ando postando muitas coisas agora, porque fico mais posto minhas coisinhas a partir de janeiro. Vou estar trabalhando literalmente presa na loja, né, agora, direto. Fiz fardamento, porque eu quero trabalhar fardada. Muito chique. Fiz fardamento, eu quero trabalhar fardada na loja, né? Todo mundo trabalha fardada, eu tenho que trabalhar fardada também, né? Aí, botei lá meu nome. Vai, você é o quê? Não, eu sou empresária, eu sou dona do negócio, sou mordomo do meu dinheiro. Então, quem governa meu dinheiro sou eu. Então, eu tenho que trabalhar como manda o figurino. Aí a menina falou assim, oxe, mas aqui... Eu falei, aqui, eu não preciso de ter farda para trabalhar em um lugar... Porque se você for trabalhar em um... Fora, você tem que ir fardada, não é isso? E por que no meu próprio negócio eu não vou trabalhar fardada? Você tá certíssima. Eu falei, vou trabalhar fardada. E você já comprou? Eu falei assim, mas já tinha comprado, né? Eu falei assim, não comprei. Mas o Deus que eu sirvo vai prover. E eu vou comprar. Aí eu só acredito quando eu ver. Chegou, eu não mostrei pra pessoa ainda, não mostrei. Falei assim, não. O ano que vem você vê eu trabalhando fardada. Eu falei, eu vou trabalhar aqui fardada. Aí ela falou assim, assim, aquele amém, né? Já dizendo assim, vai nada. Eu falei assim, eu sei o Deus que eu sirvo. Ele nunca me desamparou, nem quando eu passei necessidade. Ele nunca deixou eu com fome. Porque sempre ele enviava uma pessoa para me abençoar. Então, assim, eu nunca tive dificuldade, mas nunca foi a dificuldade de eu passar dias e dias e dias, não. Eu falei para ela, eu dormia hoje sem comer. Mas no outro dia minha feira chegava. Amém. E eu comia. Então, eu só tenho que agradecer, né? A oportunidade que vocês me deram de vir aqui contar um pouco da minha história, né? Que um pouco, porque eu esqueço muitas coisas, que se eu lembrasse de tudo, né? Mas assim, dá um branco na hora, mas é isso que eu tenho para vocês. É só agradecer mesmo, que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Amém. Então é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês. Foi, assim, enriquecedor, maravilhoso. E até ano que vem. Mas ano que vem a gente já tá com a agenda lotada, né, não? Já. Ano que vem a gente já vem a partir do dia... Do dia 5, 6, 7. Dia 7 já estamos voltando, tá? A gente vai tirar umas fériasinhas aí, mas depois a gente volta. Me sigam nas minhas redes sociais, ravena.cena, com 2N nos 2 nomes. Sigam o canal, comenta, compartilha. E aí, ano que vem, a gente tem